Já disse sim ao Verdão. O Palmeiras está acertado com toparia pagar 25 milhões de euros. Chega por 5 milhões de euros. O blog Mercado da Bola, do UOL, antecipou a informação. Eu tenho a confirmação de que o negócio está avançando. Fala, torcedor palestrino! Começando aí um dia bem agitado no CT do Palmeiras, principalmente depois do resultado de ontem. Mesmo aí empatando, o Verdão continua no tabelo aí na liderança, mas isso aí não impede de que o rival já está aí se aproximando. O Palmeiras tem que parar aí de ficar rateando, porque realmente aí o jogo de ontem não foi nada bonito e também mesmo assim tivemos aí em campo a volta aí do Paulinho para ingressar e agora o Verdão está decidindo. Será que o Paulinho vai para a Libertadores, sim ou não? Esse é o questionário que vocês vão ver aqui nesse vídeo e também tem novidade do mercado da bola. Ia falar aí que seria uma boa notícia, mas a questão aí que não é nem tanta. Então fique até o final que eu vou trazer todas essas informações, principalmente aí toda a análise em relação ao confronto de ontem Palmeiras e Santos. Mas antes, palestrino, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade e deixe aquele teu like junto com o seu avante palestra, que eu quero ver aí como é que tá essa força do torcedor palestrino, principalmente depois do resultado de ontem. E também já vai me dizendo aí de que cidade, estado você está nos assistindo, que eu tô sempre aí respondendo todos vocês. Créditos estão aqui embaixo na descrição, que é a ESPN Brasil e o Fala Veloso. E eu vou falar, tá bem criterioso esse vídeo pra vocês. Agora chega dessa enrolação e bora pras novidades. Né? Mas certamente está ouvindo, então vamos... Isso, e aí assim, e eu acho que a escalação do Palmeiras, eu não sei se foi provavelmente o Abel, né? Ele rodou o time, mas eu achei que a escalação não surtiu efeito. Você se refere lá na frente, a Sousa fora? No geral, porque ele entra com o Lucas Evangelista e com o Andreas Pereira. O Andreas Pereira mais à frente, né? Jogando numa posição que há muito tempo ele não joga. No Flamengo ele já teve dificuldades, porque quando o Arrascaeta, só para lembrar, quando o Arrascaeta se machuca no Flamengo, o período em que o Renato teve um grande problema é que ele não achava jogador para jogar nessa posição. O Vitinho estava lá, né? Aí o que ele fez? Ele colocou o Andreas Pereira para jogar nessa posição durante uns 3, 4 jogos. Aí depois testou outro, aí ele foi achar um cara que fazia a função do Arrascaeta, que era o Everton Ribeiro. E hoje o Andreas jogou nessa posição. De costas ele não consegue mais. Não que ele não consegue mais, não é isso. Precisa de um tempo para readaptação. E o que piorou para ele, ainda que dificultou para ele, é que o Santos jogou, assim, os jogadores ficaram bem próximos, né? A linha defensiva, o meio-campo, ficaram próximos ali e tirou o espaço onde ele poderia jogar. E aí a bola ficou no Marlon, ficou no Lucas Evangelista. O que o Maurício aberto pela direita, jogando com o pé oposto, o Arias jogando também aqui pelo lado esquerdo com o pé oposto, os dois entravam para abrir o corredor, uma hora para o Kelvin, outra hora para o Arthur. E aí, para o Santos, ótimo, se eu congestiono meu meio campo, eu diminuo o espaço entre as linhas de marcação e todo mundo vem jogar aqui do lado dos volantes, abrindo só o corredor, para mim é fácil, né? Entre aspas. Aí foi o que o Santos fez. O Santos criou dificuldades para o Palmeiras nessa aproximação de marcação, né? Do meio campo com a defesa, deixando o Gabigol lá na frente e o Royce que saiu um pouquinho mais. O Palmeiras não conseguiu jogar, criou uma oportunidade aí com Arias, e se vocês observarem na jogada, o Gabriel Bom Tempo, que deveria ajudar na marcação, ele está aberto aqui, ó. Foi onde o Arias conseguiu encontrar o espaço para entrar ali e receber essa bola do Marlon. No segundo tempo, o Palmeiras muda tudo, já sai o Kelvin, né? Sai o Kelvin, entra o Alan. Aí já muda a formatação, o Arias vai jogar aberto, o Andreas Pereira volta para a sua posição, o Palmeiras começa a ter o equilíbrio e o entrosamento da dupla de meio campo que vem jogando, que é o Marlon Freitas e o Andreas Pereira por dentro. Aí entra Paulinho, né, vem a cavalaria toda ali, o Santos com dificuldades, o Santos tem dificuldades nas substituições, a primeira substituição sai o Oliva e entra o Arão. O Arão não tem mais a mesma mobilidade que se tinha antes, o Arão não tem mais a mesma pegada, o Arão é um jogador técnico. Nesse momento aí, o Santos precisava de um jogador mais forte na marcação, né? E pelos lados do campo também. O time sentiu, é natural, o Santos vem nisso, né? O Santos consegue jogar 60, às vezes 70 minutos, né, professor? Com um bom ritmo, assim, consegue segurar o resultado, aí depois acaba. Aí quando tem que fazer as substituições,
Esse é o grande problema do Santos. Os caras que entram nem sempre são da mesma qualidade dos titulares que estão jogando. E aí o time cai bastante. O Palmeiras conseguiu criar muitas oportunidades pelos lados do campo, conseguiu criar volume, né? O time do Santos quase não passou no segundo tempo, quase não passou do meio campo, porque o Palmeiras pressionou o tempo todo. No finalzinho, nós temos um gol bem anulado pelo Klaus, e tinha duas possibilidades de ser anulado, né? A bola na mão, que pegou e o Klaus optou por essa, e tinha um outro jogador ainda na frente do Brazão, né? Impedido. Então tinha duas opções. Quase na terceira ele toca a música para anular o gol. Você lembra aquele treinamento de 2 contra 1 que a gente fazia, 3 contra 2? O Santos entrou 2 vezes, 3 contra 2. Uma das vezes, os 3 pé canhoto. O Schmidt pela esquerda, o Rolê levando a bola por dentro e o Gabigol na direita. É dar a bola no cara, passar a fazer o overlap por trás, o canhoto vai trazer a bola para dentro, vai fazer o passe. Ou seja, faltou esse treinamento para o Santos, porque teve 2 contra-ataques assim, 3 contra 2 mesmo para ganhar o jogo e não conseguiu converter. Porque não tem tempo, né, Silas, para treinar, né? Também já joga, descansa e já tem jogo. Aí talvez se o Gabigol tirasse a bola ao invés de chutar... Jogou bem o Gabigol, hein? Jogou bem. Mas o mérito do Murilo também, né? Essa é aquela que o Murilo desarma. Essa é bem, ele dá o bote, ele comemora como um gol. O Gabigol demorou para definir. Mas aí eu achei que ele fosse tirar. Eu falei, ele vai ameaçar que vai chutar né? e vai tirar a bola, né? Para tentar cavar um pênalti. Ou se não sair para finalizar, porque o Carlos Miguel também vinha saindo. Mas ele optou por chutar e o Danilo chegou. Deixa eu aproveitar que a gente trouxe o Gabigol. Tem bastante coisa para falar do jogo, mas eu também acho que o Gabigol, assim... Se você tira aquela expectativa do auge no Flamengo e traz para uma realidade mais presente, eu acho que ele tem feito um bom ano no Santos. Que eu acho que até está sendo um pouco falado, porque a história do Neymar... Abafa. Ela abafa. Você não acha assim, professor? Que ele está fazendo a parte dele, de certa forma? Eu acho que já dá para a gente afirmar que é o melhor Gabigol desde o Flamengo. Até porque no Cruzeiro não houve Gabigol. Verdade. No Flamengo... O último ano do Flamengo também não foi dos melhores? Também, apesar dele nada ter dado uma Copa do Brasil antes de se despedir, verdade, mas enfim, foi um ponto fora da curva. A gente sabe que aquele Gabigol não reapareceu no Flamengo, não reapareceu no Cruzeiro. E no Santos, e não é só isso, né, Felipe? O Gabigol tem também participado de lances importantes do Santos com assistências. Além do Gabigol, ele também tem contribuído muito para um elenco carente de talento, um time carente de talento. O Zé falou desse problema que o Santos tem, dos titulares perderem o fôlego e você não ter reposição, que é o que o Palmeiras tem, né? O Palmeiras pode se dar o luxo de voltar a uma outra estrutura do jogo, mais do meio para o fim da partida, como aconteceu hoje, porque tem de onde tirar. O Santos não tem, o Cuca não tem, até por isso eu acho que para o torcedor santista hoje foi uma grata surpresa a coragem com que o Santos jogou hoje. Muitas vezes, dependendo do seu adversário, são os 20 minutos mais difíceis, como foi hoje contra o Palmeiras. Mas assim, eu fico com a resposta que ele falou assim, o Santos tem que comemorar hoje pelo 1-1. Está jogando contra o Palmeiras, a forma como foi. E vamos ver o que ele vai fazer com o Roezer. Porque ele mesmo admitiu, está jogando na posição que ele gosta, que ele estava acostumado a jogar lá na Argentina, né? Só que a gente sabe, quando entra o Neymar, ele tem que colocar o Roezer aberto pela direita, ou se não, tem que põe o Roezer no banco. E aí é perigoso você perder vestiário. Aí é perigoso perder vestiário, tem que tomar cuidado com isso. Quando ele fala do Neymar, o Neymar não se sente bem jogando no sintético. Aí na resposta, né, posterior ele fala assim, mas o sintético aqui é maravilhoso. Macio. É macio, tá? Sintético é dedo duro, porque não tem um buraco, não tem nada e tal. Aí acho que ele percebeu o que ele falou, ele falou assim, mas tem gente que sente mal as articulações, que nem o Neymar e tal. Então eu vou dar minha opinião, de novo, eu falei ontem e volto a falar. No momento atual do Santos, o que eu falei para o Gabigol vale para o Neymar. O Neymar tem que jogar todas. Ele é pago para jogar todos os jogos, a não ser que tenha no contrato lá uma cláusula dizendo que ele não vai jogar no sintético. O que não é o caso, porque ele já jogou em alguns sintéticos, né? Jogou no campo do Atlético Mineiro. Tal. Ele tem que jogar todos os jogos. Ou ele está se preparando para a seleção, para a Copa do Mundo, ou ele está pensando no Santos. No Santos eu não acredito, porque é nítido a programação que ele está fazendo para poder chegar no dia 19 e ser chamado para a seleção. Só que o Santos, na atual situação que se encontra, está numa situação perigosíssima. Com 15 pontos, né? 15 pontos, perigosíssima. Então, assim, ele tem que jogar todos os jogos.
Se não jogar 90 minutos, 45, 60, mas ele tem que estar presente. Vamos ouvir. Chegou o Vitor Castanheira. Vini, vamos lá. Vamos com o auxiliar do Abel Ferreira no Palmeiras. 1-1, Verdão e Santos. Olha, eu vou-te responder de outra forma. Eu vou enaltecer o nosso público, que foi muito importante para que a equipa continuasse a acreditar até o último minuto na vitória. É normal, como todos nós, que quando as coisas nem sempre saem bem, é normal que se manifestem, mas eu quero enaltecer o apoio que eles nos deram e a crença que eles tiveram nesta equipa até ao fim do jogo, que a equipa conseguiria dar a volta. Infelizmente não conseguiu, mas foi evidente, principalmente na segunda parte, que acreditou na equipa que poderia dar a volta. Boa noite, Vitor. Tudo bem? Anderson Corrêa do Verdazo. Queria fazer 2 perguntas da parte tática do Palmeiras. A gente observou hoje o John Arias atuando numa função um pouco diferente, atuando mais próxima do Flaco Lopes. Ele vinha atuando mais pela ponta. A gente observou ele hoje um pouco mais à frente. Queria saber se vocês gostaram dessa atuação, se é uma tendência a manter o John Arias nessa posição. E a segunda, como o Palmeiras entrou em campo também, com 3 jogadores ali no meio campo, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira, se essa pode ser também uma tendência para os próximos jogos ou se foi algo mais pontual pensando no jogo de hoje? Em relação ao posicionamento, eu vou-te responder um bocadinho. Hoje, se calhar nós vimos um bocadinho os jogadores a tentarem fugir do encaixe do adversário, tentamos que os nossos jogadores levassem o adversário para posicionamentos desconfortáveis, o encaixe era evidente e era perseguição, então muitas vezes eles precisavam de sair das posições para criar essa dinâmica e criar esse desconforto no adversário, tentar que ele viesse mais para zonas interiores precisamente para isso, para poder abrir espaços para depois outros jogadores poderem infiltrar. Essencialmente isso. Em relação aos 3, foi uma questão estratégica para o jogo, tentarmos ter um jogador mais por dentro, porque nós prevíamos essas perseguições, então tentar tirar jogadores da última linha defensiva do Santos para poder abrir mais espaços para nós podermos conquistar esses espaços, essencialmente isso. Castanheira, boa noite. Luiz Fabiani da Bandeirantes. Sobre as substituições feitas durante o jogo, 3 em específico, a entrada do Martínez, a entrada do Pacheco e a entrada do Alan. Quanto ao Alan, eu queria entender o porquê que ele não começa o jogo, qual foi a iniciativa da comissão técnica. Sobre o Martínez, a ideia de ter um volante no setor defensivo, no lugar de um zagueiro como foi o Gomes, e o Pacheco, que não jogava desde o começo de fevereiro. O que ele tem mostrado nesse período que justifica a entrada dele hoje? Obrigado. Em relação ao Alan, ao Sousa, logicamente isto não tem como. Temos de ter muito cuidado com a gestão que nós, e é evidente, nós temos que fazer dos jogadores, porque não há folgas, isto é sempre seguido e é assim que tem que ser. Então nós temos de ter muito cuidado nessa gestão. O Emiliano é um jogador que tem estado bem, tem estado disponível, é um jogador que dá energia quando entra. O Luís, precisamente o mesmo, e foi o que a gente tentou hoje, a ir à procura da virada com esses jogadores de energia, para estarem preparados principalmente para as transições do adversário, que também estavam à espera desse momento, e satisfeitos com o rendimento deles e com o rendimento da equipa. Tentamos tudo, fomos até ao fim, fomos persistentes. Infelizmente a bola acabou por não entrar, é o que é, são as circunstâncias do jogo, isto é continuar, que não há tempo para olhar para trás, temos que olhar em frente e o que aí vem. Assistente, comandou o Palmeiras nesse empate 1-1 em campo, assistente do Abel Ferreira. Prof, sobre o que disse o senhor Castanheira, o mister, 1-1 Palmeiras e Santos, alguma coisa chamou mais a atenção? Bem menos satisfeito que o Cuca, claro, né? E ele falou uma coisa que também senti durante o jogo, a importância da torcida. A torcida empurrou o time para tentar a virada. A torcida do Palmeiras sentia que a virada era possível. E claro, também as mexidas dele, né? Falou-se muito de como o Palmeiras entrou e como o Palmeiras terminou. E alguns jogadores terminaram o jogo jogando de uma maneira completamente diferente durante a partida. O Arias, o Andreas Pereira. Na hora que o Andreas desencaixota, ele participa muito ativamente do gol, que, aliás, nasce de uma jogada do Alan, que também já tinha entrado na lateral, não para fazer lateral, mas para ganhar espaço ali. Então, foi um jogo de muita busca do Palmeiras. O palmeirense, inclusive o palmeirense bravo lá do YouTube, que a gente estava vendo aí, os palmeirenses bravos no intervalo, ele pode dizer tudo, menos que o Palmeiras não tentou a vitória hoje. Tanto o seu técnico interino, né, já é a 5ª das 7 que o Abel pegou, tem mais 2 partidas que a gente não vai ter o Abel, quanto o time em campo.
O Palmeiras procurou, fez até por onde, mas eu acho que teve também muito mérito do Santos. A gente começou aqui falando que o Santos talvez não merecesse perder, também pelo que apresentou. Não é fácil enfrentar o Palmeiras no Allianz. Já, Silas, Zé, você sobre o jogo, porque agora temos muita gente no YouTube falando de alguns lances. A gente vai pegar alguns lances sobre arbitragem e tal. Assim, não sei vocês. Para mim, um debate pesado de arbitragem tem que ser com lance escandaloso. Mas existem lances aí que o público quer saber, a gente vai pontuar. Eu mesmo discordo da arbitragem em um lance, mas para mim não é escandaloso. Esse é o gol do Roleiser, é a origem do gol do Roleiser, né? De falta ou não. Falta para vocês? Você pode escolher. Tem a primeira falta em cima do Andrés e depois tem a falta em cima do Igor Vinícius. O Palmeiras terminou o jogo em cima, algumas alterações, né? Vamos falar muito sobre isso. Mas terminou pressionando, fez o gol, a bola bateu na mão do Arias. A bola bateu na mão do Arias e entrou. É duro, né? Um detalhezinho pequeno, mas é mão, não pode. Bateu na mão, para. E aí aconteceu, infelizmente, da bola do Alan ir para a mão do Arias e era o gol do 2-1. O Palmeiras foi para cima, teve oportunidade, tá o lance aí já que o Juan está colocando para a gente, ele está picotado, a gente não vai conseguir ver, né? Aí não vai conseguir ver, mas você que viu o lance na TV, você sabe do que eu estou falando. Você que não viu, depois você vai ver também que o Arias ali, claro que sem intenção nenhuma, até tentando sair da bola, mas a bola do Alan vai na mão do Arias e o 2-1 acaba sendo anulado num momento que o Palmeiras merecia. O Paulinho já tinha perdido, o Alan fez o gol, o Palmeiras pressionava, foi para cima, criou diversas oportunidades, o Alan entrou bem, não era para entrar de lateral, né? Não é para entrar de lateral, mas enfim, agora a gente tira o lateral no momento que é o Gia e põe o Felipe Anderson, agora tira o Kelvin, que não deveria nem ter entrado, e coloca o Alan de lateral, o cara é canhoto jogando lateral direito, virou uma avenida por aquele lado, virou um buraco na defesa do Palmeiras. Na frente vai, porque ele é atacante, quando ele pega a bola do meio para frente, ele resolve a parada, mas é para ele ficar lá, não é para ele ficar de lateral, canhoto na lateral direita. Quando não é o Felipe Anderson de lateral direito, agora vamos inventar o Alan de lateral direito, canhoto. É umas coisas que a gente não entende, né? É umas coisas que, olha, o futebol não é tão complicado assim, tá? Às vezes parece que as pessoas que trabalham com futebol, as pessoas do meio do futebol, querem fazer com que o futebol seja uma fórmula nuclear, uma fórmula de cientista. Não é nada disso. É só começar o jogo com o Giai, ou então você tirar o Kelvin e colocar o Giai, tira o Maurício e põe o Alan. É simples. É simples. Pega o Arthur, que está jogando bem na lateral. O que aconteceu na lateral esquerda? Quem que é o melhor lateral esquerdo do Palmeiras hoje com o Piquerez machucado? O Arthur, não é o Jefté, não é o Kelvin do lateral esquerdo, é o Arthur. O Arthur vai para lá, começa a jogar, joga bem, toma conta, está jogando bem. O menino é destaque hoje da defesa do Palmeiras. Então não precisa mostrar que é complicado, porque não é. É só colocar o Giai por ali, é controle de carga. Precisamos de controle de pontuação. Precisamos de controle de ponta de tabela, que o Palmeiras é líder do campeonato e pega um time da zona do rebaixamento. E não precisa de controle de carga, precisa de controle de pontuação. Controle para ficar em primeiro lugar. E aí o Palmeiras empata o jogo contra um time da zona do rebaixamento, assim como perdeu para o Lanterna no campeonato. Aí não dá para a gente entender. E o Palmeiras vinha jogando mal já há algum tempo, tá? O Palmeiras vinha jogando mal já há algum tempo. Hoje não jogou tão mal, não, principalmente no segundo tempo. Começou muito mal. Começou muito mal o primeiro tempo. Há tanto que o Santos foi melhor até fazer o gol. Depois do gol, o Palmeiras começa a jogar. E tem sido assim, né? E tem sido assim. Olha o gol aí do Santos, do Roleiser, né? Também o Santos fez a partida do ano, né? Sempre assim. Mas é porque o Palmeiras permite também, né? O Palmeiras permite o adversário crescer contra o Palmeiras. O Vasco cresceu contra o Palmeiras, o Santos cresceu contra o Palmeiras, porque o Palmeiras permite. Então, o Roleiser, que não faz gol em ninguém, que não joga nada contra ninguém, foi o melhor em campo hoje,
e ainda fez um gol e jogou, tocou, driblou, parecia que estava jogando na Europa de novo, né? E fez uma boa partida. E acabou fazendo gol e o Carlos Miguel tem que fechar mais aquele cantinho ali, né? A bola está na diagonal para cá, fecha um pouquinho mais aqui, ele é grandão. Ele chega nessa bola, tá? Ele chega nessa bola. Carlos Miguel chega nessa bola. Já pegou bola muito mais difícil. Faltou dividir bem o gol ali, fechar um pouquinho mais o canto esquerdo aqui para fazer a defesa. Então deu uma vacilada ali também, porque nessa diagonal aqui, o goleiro tem que fechar esse ângulo. Tem que fechar o gol, o canto da bola. A bola aqui não pode tomar. Embora tenha sido um chute bem colocado, a bola bateu na trave e entrou, mas ali a gente chama de canto do goleiro. Ele fecha aquele lado primeiro, e aí se o atacante acertar aquele chute, né, de curva lá do outro lado, parabéns, parabéns. Mas complica a vida do cara, né? Deixa mais difícil a vida do cara. Ele tem que acertar esse chute com efeito, do outro lado, desviando de todo mundo. Agora, o canto do goleiro aqui é mais curto, mais próximo, é só o cara dar um chute reto, e aí o goleiro tem que estar posicionado por ali. Deu uma vacilada o Carlos Miguel hoje, que vem bem, tá? Vem bem, mas a gente está aqui para pontuar, para colocar, para falar. Então, hoje tem que fechar um pouquinho mais ali, que é uma bola que ele pega. É uma bola que ele pega que dá para pegar. E aí deu uma vacilada no posicionamento. O posicionamento não estava legal, não, para fazer aquela defesa lá. Então, o Palmeiras, que já vinha enroscando nos últimos jogos, né? Sporting Cristal, tem um monte, né? Vamos lá, Sporting Cristal, quem mais? Contra o Cerro, né? Cerro, que empatou lá. Aqui tem o Bragantino, que foi duro também, estava com um a menos. E tem muita gente aqui, o Jacuipense foi 3-0, mas foi duro no começo, o Atlético Paranaense. Enfim, tem muitos jogos aqui que está tudo anotado e que o Palmeiras vinha ganhando de 1-0, 2-1, apertado, no sufoco, fazia um gol, corria lá para trás. Hoje teve que ser diferente. Teve que ser diferente, porque o Palmeiras não começou bem, fez o gol e teve que correr para trás. O Palmeiras começou mal e tomou o gol primeiro. Começou mal e tomou o gol. Do Santos, hein? Qual foi o jogo que o Santos começou, pressionou, apertou, jogou melhor, fez gol, principalmente na casa do adversário? Teve o Bahia agora. O Santos abriu 2-0 e tomou um empate 2-2. O Santos começou para cima e acabou tomando empate porque foi lá atrás, porque o Santos não é um time consistente, não é um time que é regular, um time que consegue jogar bem constante. Não. O Santos é um time hoje do meio da tabela para baixo. E não pode deixar ponto com esses times, principalmente jogando em casa. O ano passado, o Palmeiras com esses times aí perdia para os times da ponta da tabela, é verdade. Não ganhou de ninguém lá da parte de cima, esse ano está ganhando. Mas da parte de baixo, atropelava. Era 3-4. 3-4 atropelava. E aí o Palmeiras foi o primeiro empate em casa também, mas contra um time que não pode ser. Então empata com o Flamengo em casa, empata aí, o Fluminense ganhou, que está lá em cima também. Com o time da ponta da tabela, não tem ninguém, né? Estou tentando lembrar quem que está na ponta da tabela. É Palmeiras e Flamengo de novo. É Palmeiras e Flamengo. Fluminense está por ali, o Palmeiras já ganhou do Fluminense. São Paulo estava por ali, o Palmeiras já ganhou do São Paulo. Mas esses times aí, o Palmeiras tem conseguido resultado, mas com o Santos em casa é duro. É ponto que faz falta. É ponto que faz falta. E foi pelo começo do jogo. Foi pelo começo do jogo. Gente, tem uma coisa que eu não entendo que acontece com o time do Abel. Hoje o Abel não estava o João Martins, mas quem escalou o time foi o Abel. O Abel está suspenso, vai cumprir mais um contra o Remo. Não vai para Belém, hein, Abel? Isso é longe, hein? Mas um pouquinho você está lá em Lisboa. Isso é longe. E aí você não vai para o jogo lá que você está suspenso, é o último que você faz falta, tá? Faz muita falta quando você não está do lado do campo. Faz muita falta, por tudo. Mas tem uma coisa que eu não entendo que você faz, Abel. Não entendo. Você não gosta de ser questionado, né? Mas eu não entendo o que você faz, eu acho que por isso que ninguém faz essa pergunta para você. Eu não entendo por que a insistência em alguns jogadores. E eu não estou falando do Sousa hoje, não, tá? Porque o Sousa jogou bem hoje. O Sousa entrou, jogou bem, correu, perdeu poucas jogadas. Teve uma só que ele meteu para trás ali sozinho, ele se atrapalha às vezes com a bola. Mas o Sousa entrou bem hoje. Não estou falando do Sousa, não. O Sousa foi um jogador que até foi útil hoje. Mas é por isso.
Deixa o cara no banco, bota 15 minutos que ele pode ser útil, como foi hoje. Entrou bem no jogo. Se o Palmeiras tiver jogadores que entram no segundo tempo, que está difícil, hein? Que entra no segundo tempo e faz isso aqui de diferente, já tá bom. O pior é o que tem acontecido. Os caras que vêm do banco pioram o time. Pioram o time. Então, se o Sousa fizer isso aqui que ele fez hoje, já tá bom. Mas fica no banco. Deixa ele lá. Deixa ele lá, depois ele entra, ele corre, ele briga, ele cruza a bola na área e as coisas melhoram por aí. Deixa ele lá. Deixa ele lá. E hoje ele entrou bem. Tem nada para reclamar, para criticar e para falar do Sousa hoje, que hoje até foi importante a entrada dele. Mas eu quero entender, gostaria de ter explicação, e aí eu convido você que está aqui com a gente, você que sempre participa da live, você que acompanha o Palmeiras, não acompanha o dia a dia porque eles não deixam, né? Mas a gente acompanha todos os jogos do Palmeiras, estamos aqui para falar do Palmeiras, todos os jogos junto com vocês, e vocês acompanham junto comigo, a gente precisa falar sobre isso, né? Precisa falar, porque eu não consigo entender porque a insistência com alguns jogadores que chega a me irritar. Chega a me irritar. E aí o cara não responde. Se botasse, por exemplo, o Sousa hoje entrou bem. No próximo jogo que o Palmeiras vai jogar contra o Sport Cristal lá, aliás, é uma decisão, hein? É uma decisão aí para ver o que o Palmeiras vai arrumar na Libertadores. Se vai classificar em primeiro ou se vai classificar em segundo. Né? Então é uma decisão para o Palmeiras o jogo de terça-feira, fora de casa. Ganhou aqui apertado, jogando mal. Jogando mal. Ganhou 2-1 aqui jogando mal. Ó, você está curtindo a live, comenta e compartilha e principalmente se inscreva, tá? Que para a gente é importante. E é isso aí, torcedor palestrino. Qual a sua opinião aí sobre as notícias dadas até então? Novamente aí tivemos o Carlos Miguel como grande destaque na partida. Flaco Lopes com seu gol e mesmo aí tentando segundo aí foi impedido. Mas deixe a sua opinião aqui nos comentários. Qual a sua opinião em relação ao confronto de ontem? O que vocês mudariam? O que teriam feito de diferente em questão de trocas e muito mais? Deixa aqui embaixo aí que eu tô sempre vendo a opinião de vocês. Porque agora tem novidade do mercado da bola. Uma notícia não tão boa, mas vamos aí ver com o andar que vai encaminhar isso aí. Porque é a questão da negociação do Barbosa, que o Botafogo pediu aí uma proposta para renovar com o jogador, o zagueiro argentino, que é um dos objetivos do Alviverde para o elenco do Abel Ferreira. Agora o Palmeiras aí que possui totalmente aí as negociações avançadas para contar com o Barbosa no segundo semestre de 2026. Entretanto, pelo lado do Botafogo, a situação do defensor continua sendo uma incógnita. Segundo informações pelo repórter Ricardo Lai da Premier, na transmissão aí do jogo que teve do Botafogo e do Remo, o clube carioca mantém em pé a proposta de renovação com o Barbosa. Portanto, é uma decisão que somente cabe aí ao próprio argentino. No atual aí cenário, possui aí um vínculo válido aí até dezembro de 2026, fato que favorece totalmente o Palmeiras nessas negociações e as conversas estão avançadas, mas ainda não há um prazo para o anúncio oficial. O lado do Botafogo com o Barbosa, entretanto, ainda na própria transmissão da Premier, o atual treinador do Botafogo comentou sobre a situação do zagueiro e o técnico explicou a ausência e a possibilidade de jogar novamente pelo clube carioca. Agora, o Palmeiras aí segue no aguardo para ver se terá o zagueiro. O Verdão apenas aguarda, na verdade, a burocracia final para contar com o novo zagueiro. Todavia, o jogador fica à disposição aí do Abel Ferreira apenas em julho, quando a nova janela de transferência inicia. Na atual edição aí do Campeonato Brasileiro, o Alexander Barbosa aí soma 10 jogos disputados e o limite é 12. Entretanto, ainda pelo Alvinegro Carioca, pode jogar pela Copa Sul-Americana. E aí, torcedor palestrino, qual a sua opinião em relação a isso? Você acha que o Barbosa irá virar aí para o Palmeiras ou continuará aí pelo Botafogo? Será que essa novela aí é tudo em vão? Ou, na verdade, os botafoguenses só estão aí com dor no Botafogo, não, né? No cotovelo. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Desejo agradeço a audiência e até o próximo vídeo. Canal Palmeiras News Brasil, você sempre bem informado sobre o nosso Verdão.